tem uma equação, essa aí que eu falo, não é que ela é mais difícil que as outras, ela tem uma resolução diferente, mas é muito bom a gente aprender essa aqui, porque ela nos auxilia a resolver várias outras equações. Por exemplo, quando a gente tiver em cálculo, coisa que não tem nada a ver com isso, a gente vai lembrar que você pode criar uma variável de substituição, que é o que vai acontecer nesse exercício. Porque de repente você está com uma função, você não consegue tirar a integral dela, aí está lá, aí você cria uma substituição para aquilo e consegue resolver a integral, aí no final você volta com aquela. A gente vai ver isso no futuro, tá? Nesse exemplo aqui, nós estamos aí na equação exponencial. Vocês percebem que eu tenho 3 elevado a 2x, 3 elevado a x. Veja bem, eu vou reescrever essa equação, vou só trocar o 2 ou x, porque esse 2 é 2 vezes x, x vezes 2 é a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Então eu vou escrever assim, ó. 3 elevado a x, vou pôr dentro do parênteses. Elevado a 2. Se eu fizer x vezes 2, dá o quê? Menos 6 vezes 3 elevado a x, menos 27 igual a 0. Então, eu coloquei em destaque a potência 3 elevado a x, que é a equação para gente, a equação exponencial, o exponencial. Beleza. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma variável de substituição. Aí eu vou dizer o seguinte aqui do lado. Aonde tiver 3 elevado a x, eu vou substituir por y. Então, aí eu vou pegar aqui, ó, aonde tem 3 elevado a x, quem que eu vou pôr no lugar? Olha o que vai virar esse trem. Y ao quadrado, menos 6y, menos 27, igual a 6. Isso é o quê? Uma equação de segundo grau. Por que a gente vai resolver ela? Por básico. Então vamos jogar no básico. Y é menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Como aqui é menos, vai ficar mais 4 vezes 27, 108. 2a, lá é 1, 2. Y é igual a 6 mais ou menos. Vou sair direto ali. 36 mais 108, 144. Aí, 144. Né? É calculadora, não tem problema não. 12. Tudo bem. Aí dali sai 2 valores. Então me ajuda. 6 mais 12, 18 por 2. 6 menos 2, menos 6 por 2, menos 3. Agora, eu vou pegar os 2 valores de y e vou voltar lá no início. Então agora eu vou escrever aqui, ó, que 3 elevado a x é igual a 9 e 3 elevado a x é igual a menos 3. Primeiro, lá no início eu mostrei para vocês que a base não pode ser o que mesmo? Não pode ser nenhum e não pode ser menor que 0, negativo. Como aqui essa base está negativa, então não convém. Aquela a gente não vai nem resolver, tem como. Já de cá convém. Então vai ser 3 elevado a x, 9 é a mesma coisa que 3 o quê? Logo x tem que ser quanto? Essa é a resposta. Tá vendo? Parece difícil, mas não é. É porque a gente entrou nesse processo de substituição, que é algo que a gente vai usar em diferentes situações, em diferentes maneiras, mas vai usar muito. Tá? Beleza. Tranquilo? Né? Nós vamos entrar com a função de R em R's positivos. Tá? A imagem vai ser sempre positiva. Muito bem. Então tá lá. A função é A elevado a x com A diferente de 1. Né? Muito bem. É chamada função exponencial na base A. O domínio dessa função vai ser os reais e o contradomínio, ou a imagem, os reais positivos, maiores que 0. Nem não entrar negativo, nem o 0 entra. Vamos observar no gráfico as duas situações que vão aparecer. Aqui, ó, as duas situações. É quando a base A é maior do que 1 ou quando a base está entre 0 e duas situações diferentes. Muito bem, aqui ó, vou dar um zoom.
Primeiro, y é igual a 2 elevado a x. Logo, o a aqui vale quanto? 2. É a primeira situação. Tá bom? Quando você substitui, então você vai substituir no lugar do x, menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2. Eu vou explicar aqui. Y é igual a 2 elevado a menos 2. E quando o expoente é negativo, o que eu faço, professor? Aí tem que lembrar uma propriedade. A propriedade é essa. Imagina que você tem aqui 3 quintos elevado a menos 2. Aí você fala assim, como é que eu vou elevar uma potência negativa? Realmente assim você não resolve. Primeiro você tem que tirar o negativo lá do expoente. Para tirar o negativo do expoente, é só inverter a fração que é a base. A base é 3 sobre 5. Se você inverter essa base, escrevendo 5 sobre 3, aí eu posso fazer o quê? Tirar o menos lá. Eu coloco 2. Agora eu vou perguntar para vocês, que sinal que está aqui entre as duas situações? Isso é para lembrar, porque às vezes você está assim, quer resolver, você inverte para colocar o sinal de negativo, correto? Mas às vezes você precisa do contrário. Eu não preciso da fração 5 terços, eu precisava lá da fração 3 quintos. O que eu faço? Eu inverto e adiciono o que no expoente? Menos. Então você pode ir, pode voltar. Depende de quem você precisa. Nesse nosso exemplo aqui, eu preciso resolver a conta. Para resolver, eu tenho que tirar o negativo. Então, para isso, eu lembro que aqui é a mesma coisa que 2 sobre quanto? 1. Então, isso vai ser igual. Eu ponho na fração, assim, dentro de parênteses. 1 sobre 2 elevado a quem? 2. 1 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Então, está aqui a resposta. Menos 2 elevado. Menos 2 elevado a menos 2 elevado a menos 2 deu 1 quarto. Pois 2 elevado a menos 1 deu meio. Elevado a 0, todo mundo elevado a 0 dá 1. Né? 2 elevado a 1 dá ele mesmo. E 2 elevado ao quadrado deu 4. E aí vai surgir esse gráfico. A função vai fazer esse gráfico. Alguém fala assim, ah, não, pedado é uma parábola. Isso não é uma parábola. Tá? Por quê? Esse gráfico aqui, ó, ele vai ser infinito do lado de cá com a seguinte característica. Ele nunca vai relar no eixo x. Como é que o senhor sabe? Porque ele é 2 elevado ao expoente. Você pode colocar aqui menos 1 milhão. 2 elevado a menos 1 milhão, vai inverter, vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, sei lá o que, quantos 0, mas vai ter um número lá na frente. E esse número é maior que 0. Tá? Só que a gente fala assim, nunca vai relar, mas na verdade rela, porque fica aquele negócio, tá tão pertinho que tá junto. Né? Só é para quem for relar é encostar. Eu descobri que o verbo relar é só de Minas Gerais, mas em outros estados ele fala relar, não sabe. O carro relou no outro, o que é isso? E bateu. No caso do carro. Ok? A dela vai crescer exponencialmente. Né? Porque você imagina o seguinte: 2 elevado a 1 é 2. Né? 2 elevado a 2 é 4. Dobrou, aí dobrou. Mas na hora que você pegar 2 elevado a 8. Aí na hora que você pode 2 elevado a 10, quer dizer, do 1 para o 10, vai ser só, já dá 1024. Então, às vezes, como é que eu sei que a base está entre 0 e 1? Fácil demais. É só você olhar a fração, se a parte de cima da fração for menor que a de baixo, está entre 0 e 1. Y elevado a meio elevado a x. Então o a é meio, está entre 0 e 1. Substituir, aí o gráfico aqui, ó, ele deu o contrário do outro, né? O outro deu um gráfico J, correto? Esse já é o J invertido. Só para a gente entender o outro, né? Se substituir as contas são as mesmas, né? Mas o primeiro caso, só lembrando aqui, o primeiro caso, veja assim, né?
quando você vai aumentando o valor de x, o valor de y também vai aumentando. No primeiro caso, a função é crescente. Aqui você vai aumentando o valor de x e o valor de y vai diminuindo. Por isso que vai. Aí, nesse caso, a função é decrescente. Tá bom? Outras observações estarão escritas logo aqui abaixo, vocês vão ver. Tá? Isso que eu acabei de falar para vocês, dentro do gráfico, está aqui, nesse quadro, para A maior do que 1 e entre 0 e 1. Um é crescente, o outro é decrescente. Tá bom? Por exemplo, depreciação de carros, o preço de um carro, ele segue uma função parecida com essa. Okay? O carro sai de fábrica e tem um preço, vai passando o tempo ele cai. Nos primeiros anos, o preço cai bem acentuado, né? Uma queda brusca. Depois chega num ponto, de um ano para o outro, ele vai cair só lá, R$500, R$100, até chegar num ponto que ele fica naquele preço até o dia que desmanchar ele. Aí você pega um Fusca, 1980, 1970, é praticamente o mesmo preço. Ele vai depender mais do estado de conservação do que do ano de fabricação. Entendeu o que eu falei? Beleza. Muito bem. Aí depois vocês vão dar uma lida. E isso aí basicamente vai explicar uma parte das equações e a parte das inequações. Muito bem. Aquilo que eu falei para vocês. Quando é com sinal de igual é uma facilidade. Quando entra desigualdade, entra os sinais de maior, menor, maior, igual, menor, igual, aí você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Certo? Aqui hoje eu não vou nem explicar por quê. Fica a cargo do aluno depois procurar os livros e definir o que eu vou rapidamente comentar aqui. Porque em termos de resolução é parecido com a equação. Só que na hora de dar a resposta, quando é inequação, você só vai ter que estar atento se a base é maior do que 1 ou se ela está entre 0 e 1. Já vamos descobrir por quê. Olha o primeiro exemplo ali. 3 elevado a x maior do que 81. E o segundo exemplo, terceiro exemplo, 4 quintos x maior ou igual 4 quintos o quê? Então, ó, aqui o A é o quê? Maior do que 1. E aqui o A está entre 1 e 0. Beleza? Bem, quando você resolve, você nem preocupa o sinal, não preocupa isso por enquanto não. Você vai fazer a mesma coisa. 3 elevado a x, fatora 81, que a gente sabe que é 3 elevado a quanto? 4. Aí você coloca aqui o x e o 4. Agora que você vai pensar, que sinal que você vai pôr aqui? Aí você olha lá. A base era maior do que 1? É. Quando ela é maior do que 1, você repete o sinal que está aqui. Então o x vai ser o quê? Maior do que 1. Correto? Quando a base for 0 e 1, não. Aqui as bases já são iguais. Então corta, vai ficar x e menos 3. Quando a base está entre 0 e 1, você tem que inverter o sinal. Era maior ou igual? Aí aqui já passou a ser o quê? Menor ou igual. Correto? Isso é por conta dos números ali para você ter a resposta equilibrada. Entenderam qual que é a diferença daqui para a equação? Só isso. Então você vai resolver tudo do mesmo jeito. Só na hora do finalzinho, na hora da resposta, né? Aí você vai ter que fazer essa análise. Alguma pergunta aqui?